dele, que é o título da mensagem nessa noite: como cumprir o chamado de Deus para nossas vidas. E aí nós vamos entender no decorrer da mensagem, Deus vai estar falando conosco por meio desta palavra, nesse momento tão difícil. E aí nós vamos entender aquilo que Deus tem para a igreja, aquilo que Deus tem para a humanidade. Dentro dessa mensagem, acredito que Deus vai despertar em nós coisas boas para que possamos, e vai nos fortalecer, para que possamos exercer, para que possamos cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. E isso é maravilhoso. Então, convido você a abrir a palavra de Deus, aí eu sei que você já abriu aí em sua casa a Bíblia, a palavra de Deus, em 1 Crônica 12, 18, para que junto a gente possa ler esse texto e daí iniciarmos aquilo que Deus tem para falar conosco. Em o nome do nosso Senhor Jesus. Feche teus olhos, aí onde você estiver na sua casa, em nome de Jesus. Ainda dá tempo de você convidar mais pessoas para estar conosco, em nome de Jesus. Pessoas que ainda não acessaram o culto online, convide essas pessoas, convide os seus parentes para estar nesse momento juntos, adorando, junto conosco, adorando o Senhor Jesus e recebendo a palavra de Deus. Ou seja, isso é um tempo e um momento em que nós vamos parar para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, por meio da sua palavra. Então Deus, ele usou várias pessoas com o poder do Espírito Santo para operar algo da parte dele. Nesse momento, pela misericórdia, eu estou aqui e Deus está no nosso meio para que juntos possamos compartilhar a palavra do Senhor e ser derramado da unção sobre as nossas vidas e despertar em nós um amor e uma obediência, um amor, um temor ainda maior pelo nosso Deus e um desejo no coração ainda de servi-lo de forma ainda mais excelente, do máximo que possamos dar em nome de Jesus. Glória ao santo nome do Senhor. Feche os olhos agora e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, digno de honra e glória é o Senhor, Pai poderoso. Nós queremos aqui, meu Deus, colocar nossas vidas diante da Tua presença, colocar, meu Deus, Pai, cada irmão, cada irmã nessa noite, nessa tarde, onde estiver, muitos lugares, como no Brasil é tarde, aqui já são 8 horas quase, é 8, Deus, é noite. Deus, nós queremos Te dar graça, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de pararmos, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, de pararmos para, juntos como igreja do Senhor, buscar a Tua presença para a nossa vida, ter esse momento de oração, meu Deus, clamando pelo Teu derramar, pela presença do Senhor no nosso meio, meu Deus, Pai, clamando ao Senhor pelo mover do Espírito Santo, nos dando força, meu Deus, nesse momento de aflição por muitos, meu Deus, Pai, nações, meu Deus, por esse momento, meu Deus, difícil, nós estamos aqui para bendizer o Teu nome e crendo na Tua palavra, que diz, Senhor, em tudo dai graça, e nós damos graça, meu Deus, porque o Senhor é bom, e a Tua misericórdia, ela dura para sempre e renova-se a cada manhã. Meu Deus, Pai, oramos, meu Deus, Te agradecendo, e oramos, meu Deus, para que a bênção do Senhor seja derramada, não só sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e família e parente, mas sobre, meu Deus, Pai, os nossos irmãos, os nossos amigos, colegas, meu Deus, Pai, sobre a igreja do Senhor, meu Deus, Pai, oramos também para que seja sobre a igreja que se reúne aqui, Labaredas de Fogo. Eu oro para que o Senhor toque em cada vida, oro para que o Senhor toque em cada obreiro desse ministério, cada lar, cada vida deles, meu Deus, Pai, cada parente, cada família, cada casa de Teus filhos, meu Deus, sejam abençoados pela presença e a manifestação do Senhor nos seus lares, que, Senhor, haja um esforço de cada um para subir, meu Deus, sobre a árvore, meu Deus, buscando, meu Deus, a Tua atenção, assim como Zaqueu que se esforçou, meu Deus, para, meu Deus, poder Te ver, meu Deus, adquirindo, meu Deus, Pai, a presença de Jesus na sua casa, que possamos ter esse esforço de buscar a Tua presença, de buscar, meu Deus, Pai, meu Deus, a Tua manifestação no nosso lar, na nossa vida, e nós oramos, clamando ao Senhor, para que, meu Deus, nessa noite possamos ser impactados ainda mais com a Tua palavra, fortalecidos ainda mais na Tua palavra. Eu oro para que a Tua igreja reunida agora, Senhor, seja tocada pelo Espírito Santo, seja tocada pelo Senhor Jesus, seja tocada pela palavra do Senhor ministrada nessa noite, nessa tarde, em nome de Cristo Jesus. Eu oro para que haja, meu Deus, cura nessa noite, eu oro para que haja, meu Deus, nesse momento, meu Deus, libertação, que haja nesse momento, meu Deus, convenção, que haja nesse momento, meu Deus, arrependimento, que haja nesse momento confissão, meu Deus, que haja nesse momento, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai,
homens e mulheres profetizando, clamando ao Senhor por socorro em nome de Jesus. Assim eu oro te agradecendo, Pai, que a nação do Senhor, meu Deus, Pai, que o povo do Senhor, eleito do Senhor, meu Deus, se levantem, meu Deus, em clamor. E nessa noite sejamos, meu Deus, aqui abençoados, meu Deus, pela orientação do Senhor, por meio da tua palavra, meu Deus, de como cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas. De como cumprir, meu Deus, esse chamado tão importante da parte do Senhor. Assim eu oro te pedindo, em nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa e nos orienta, em nome de Jesus. E abençoa cada vida que está, meu Deus, assistindo agora este culto, que está comigo neste culto, meu Deus, que está conosco cultuando ao Senhor, meu Deus, online, e abençoa aqueles que vão ver essa mensagem, vão ver, meu Deus, Pai, esta palavra, meu Deus, Pai, vão ouvir, meu Deus, depois, outro dia, sejam abençoados também, para a glória de Deus. Pessoas que muitas das vezes não teve oportunidade de estar conosco aqui, ou não estão sabendo agora no momento, mas eu oro para que o Senhor abençoe cada um, meu Deus, não dependendo do tempo, da hora, sejam abençoados em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura todo o tempo. Em nome de Jesus, e todos aonde estiverem, diga glória a Deus, porque Ele é digno de glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia, igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus. Igreja de Deus, do nosso Senhor Jesus. Palavra de Deus, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 18, diz o seguinte. Diz assim: Então entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teu, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo. E paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Olha só. A palavra nessa noite tem como título Como cumprir o chamado de Deus. Muitas das vezes, quando nós falamos de chamado, vem na mente um chamado pastoral, um chamado de mestre, um chamado evangelístico ou um chamado profético, mas a Bíblia nos ensina em Filipenses 4:1 que o Paulo ele fala: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vocação significa chamado de Deus, ou seja, digno do chamado que receberam. Ou seja, o chamado não é só para pastor, o chamado para mim cumprir não é só profeta, não é só mestre que tem que cumprir. Lógico que quando há um chamado específico para que você seja pastor, ou profeta, ou evangelista, ou qualquer área ou dom que Deus lhe der, é uma coisa específica que Deus separa para que alguém execute. Mas há um chamado em geral para que a igreja de Deus ela possa cumprir, ela possa executar na terra. E esse chamado é que eu quero traçar aqui nesse momento que Deus colocou nessa semana no meu coração, que é um chamado para a igreja. E no momento em que nós estamos vivendo, é um tempo para que eu possa parar e você para entender qual é o meu propósito, qual é o meu sentido. Qualquer dia desse eu posso trazer aqui uma palavra que eu estava até orando a Deus sobre o propósito de Deus, sobre a humanidade, sobre o homem, ou sobre a igreja. Mas olha só, como cumprir o chamado de Deus na nossa vida? Aqui, Amazai, ele era um dos valentes de Davi. Ele era um dos chefes da tropa de 30 de Davi. E ele, no momento em que eles vêm até Davi, ele diz, olha, se vocês vierem no capítulo mais em cima, no versículo mais em cima, você vai ver que Davi diz, saiu ao encontro e lhe falou, dizendo, se vós vierdes a mim pacificamente e para me ajudar, para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se vocês vieram, porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Ou seja, isso no versículo 17, mais em cima. Logo embaixo, aí se manifesta Amazai e diz, olha, Davi, nós somos teu e estaremos contigo. O que eu vejo aqui é uma palavra de apoio. Aqui, eles estão apoiando Davi no chamado que Davi tem. Eles estão apoiando Davi
no chamado de Deus para ser cumprido. Mas olha só, vamos voltar lá no Amazai, que ele é cheio do Espírito Santo para trazer essa palavra de apoio. Olha só, no princípio do versículo ele diz assim, então entrou o Espírito Santo, o Espírito de Deus na sua vida. E ele diz, e aí ele vira e diz, chefe de 30, ele disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Olha só, nós somos teu, né? E contigo estamos. Mas olha só, há uma ação, há uma atitude, há umas palavras aqui por parte deste homem que foi capacitado pelo Espírito Santo. E esse homem foi usado por Deus para ajudar Davi na obra de Deus, para ajudar Davi naquilo que Deus chamou. Mas olha só, nós entendemos que para encontrar da parte de Deus, para encontrar uma palavra de apoio, nós precisamos encontrar pessoas que são capacitadas com o Espírito Santo. Nós só recebemos palavra de apoio de pessoas que entendem o propósito que está sobre sua vida, o seu chamado, pessoas que têm o mesmo espírito que o seu, pessoas que entendem a mesma esperança, que têm a mesma esperança e que entendem esse propósito. Ou seja, pessoas que têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo que estava sobre este homem é o Espírito que estava guiando Davi. Então, olha só, nós precisamos estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, para que possamos apoiar a obra de Deus, para que possamos apoiar o chamado de Deus. E para nós cumprir esse chamado, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Olha só, o Velho Testamento, no Velho Testamento, o Espírito Santo capacitava certos homens, né, para fins específicos ali da obra de Deus, para fim da obra de Deus, para cumprir aquele chamado de Deus, para realizar a obra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo vinha sobre alguns homens, mas nós entendemos que no Novo Testamento o Espírito Santo ele desce sobre todo aquele que recebe Jesus Cristo. E quando ele recebe Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo. E ele é guiado dentro da verdade pelo Espírito Santo. Olha só, no livro de Êxodo, capítulo 31, gostaria que você abrisse aí no livro de Êxodo, capítulo 31, em nome de Jesus Cristo. Êxodo 31, versículo 3, ele diz assim, glória a Jesus, amém? Êxodo 31, capítulo 31, versículo 3, ele diz assim, e enchi do Espírito de Deus, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício. Ou seja, Bezalel, ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito de Deus para a construção do tabernáculo. Ele é cheio do Espírito de Deus para trabalhar na obra do tabernáculo. Para que você entenda melhor, a obra do tabernáculo representa a obra redentora de Jesus Cristo. Ou seja, o tabernáculo representa a obra redentora de Jesus Cristo. E Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo em sabedoria, em ciência, em todo artifício, em toda arte artística, para construir, para ajudar na construção do tabernáculo. Todas as pessoas que fizeram parte da construção do tabernáculo tiveram foram capacitados pelo Espírito Santo. Destaque aqui, Bezalel, cheio do Espírito Santo, para cumprir esse chamado, para fazer esse chamado, para cumprir, para fazer essa obra de Deus. Ou seja, no versículo 2, a Bíblia diz que Deus, eis que tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. Deus o chamou, Deus o capacitou do Espírito Santo para cumprir o seu chamado, para fazer a sua obra. Deixa eu te dizer uma coisa, a obra do Espírito Santo na nossa vida, a construção que ele nos traz, a edificação que ele nos faz, é para que haja manifestação de Deus, haja a presença de Deus na nossa vida. O tabernáculo ele foi construído para que houvesse a presença de Deus, para que houvesse a manifestação da glória de Deus no meio do povo. Olha só, no tabernáculo descia a presença, a nuvem de Deus. Deus falava com o povo por meio da presença dele, ele falava com o povo no tabernáculo, ele se manifestava, porque havia dentro do tabernáculo, no lugar santo dos santos, a arca da aliança. Ou seja, Bezalel é cheio do Espírito Santo
para fazer parte dessa obra. A obra de Deus, ela é concluída e ela se manifesta na nossa vida e dá início quando nós recebemos o Espírito Santo. Ela dá início ao trabalho agradável a Deus, do propósito, da vontade de Deus. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue trabalhar da forma que Deus deu a instrução na tua vida. Quando nós temos o Espírito Santo, nós caminhamos dentro daquilo que é a vontade de Deus, dentro daquilo que é o chamado e o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não saímos nem para a direita nem para a esquerda, porque somos direcionados pelo Espírito Santo em nossas vidas. Olha só, o tabernáculo havia a manifestação de Deus. A Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, no Novo Testamento nos ensina que a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, nós somos santuário de Deus, habitação do Espírito Santo. A glória de Deus, ela se manifestava, ela estava no lugar santo dos santos. E isso significa, a partir do momento em que eu estou em Cristo Jesus, ou seja, em que eu estou na palavra, eu recebo a orientação por meio da palavra, pelo Espírito Santo. A orientação de Deus manifestava no tabernáculo. Deus falava com o povo no tabernáculo. Deus se manifestava por meio do tabernáculo, ou seja, ali onde estava a sua presença, havia a manifestação de Deus. Onde há a presença do Espírito Santo, da glória de Deus, a manifestação de Deus na nossa vida. Nós somos esse tabernáculo, nós somos essas pessoas que Deus olha para nós e nos capacita com seu Espírito e nos chama para a sua grande obra. Deixa eu te dizer uma coisa, como diz em Filipenses 4:1 que nós lemos, essa maneira com que a pessoa, a maneira de viver, ou seja, de maneira digna da vocação de Deus, é a maneira com que a pessoa se comporta para executar, para andar de maneira digna, que devemos andar, que devemos caminhar segundo o Espírito Santo em nossas vidas. Olha só, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3,16, ele diz assim, 1 Coríntios 3,16, perdão, 3,16, ele diz assim, 3,16, ele diz assim, amém? Vou esperar os amados. Quero que você leia comigo todo o versículo. Se você puder, tiver a oportunidade, vai estar aqui na frente aqui, acredito. E aí você pode... Tá aí, 3,16, em nome de Jesus. Ele diz assim, e não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Eu repito muito esse versículo. Mas olha só, não sabeis vós que sois santuário de Deus? Nós somos santuário de Deus. E o Espírito Santo habita em nós. Amém? Glória a Deus. Esse santuário, ele só foi possível ser construído por causa do poder do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo, da ressurreição de Jesus Cristo. Da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Da ascensão de Jesus Cristo. Do derramado poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Então, nós fomos capazes de receber o Espírito Santo, de fazer nossa vida, somos feitos santuário de Deus a partir do momento que estamos em Cristo Jesus. Para cumprir o chamado de Deus, é preciso receber o Espírito Santo. Deus chamou, e é preciso estar atento ao chamado de Deus para a tua vida. Jesus disse que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E Jesus está batendo na porta dos corações. É preciso ouvir ao chamado do Senhor na vossa vida e na vida daqueles que ainda não receberam esse chamado. Olha só, em nome de Jesus, Deus, ele capacitou, aqui no livro de Êxodo 31:3, Deus capacitou o povo para construir o tabernáculo. Pelo Espírito Santo na vida do povo. Deus, ele capacita eu e você para edificar a vida espiritual, para edificar o casamento, para edificar o lar, os filhos. Deus capacita com o poder de Deus, para que a sua casa manifeste a glória dele, manifeste a luz de Deus, para que a sua vida manifeste a glória de Jesus, a glória do Espírito Santo de Deus, a glória de Deus, enfim, na sua vida, por meio da maneira digna de viver, da vocação, viver o chamado que Deus nos chamou, o chamado de Deus para a nossa vida. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha só, Filipenses, para você entender o chamado, Filipenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz o seguinte, Filipenses, capítulo 2,
capítulo 3, né? Glória a Jesus Cristo. Paulo diz assim: apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, apresso para ganhar o prêmio da vocação, do chamado, prêmio do chamado celestial. Esse chamado de Deus para mim e para a tua vida, ele é celestial. É um chamado para os céus, para a vida eterna. Em Cristo Jesus, adquirimos isso, recebemos esse chamado por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo está chamando o homem. Ou seja, em Mateus 11, 28, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, diz que Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Há um chamado de Deus para a humanidade, para vir até ele. Ou seja, aqueles todos que estão cansados, todos que estão oprimidos, e para que ele alivie sobre vós, ou seja, as vossas almas, para que dê o cargo, o fardo de Jesus é leve e nós passamos a receber esse fardo. Todo o cansaço do pecado, todo o cansaço de uma vida oprimida pelo sistema, pelo pecado maligno, nós recebemos a liberdade em Cristo Jesus. Nós estamos chamados para que esse cansaço, essa fadiga de uma vida carnal, de uma fadiga de uma vida no mundo longe, distante de Deus, ele possa ser tirado dos nossos ombros, lançado fora. Essa opressão seja lançado fora, para que possamos receber o alívio de Deus, né? Eu vos aliviarei. Jesus, ele chama para aliviar, para dar uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos essa força por causa do Espírito Santo, em que nada nos separa, por causa do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, Paulo, ele entendia que ele apressava-se em direção ao alvo, nada detinha ele, nada parava Paulo. Ele estava dizendo: eu me apresso, ou seja, eu não descanso, eu não paro, eu me apresso em direção direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, é prosseguir para o alvo, ou seja, representa um objetivo moral e espiritual do homem na terra. É o moral, objetivo espiritual e moral na terra, que eu preciso ter e viver, em nome de Jesus, chamado de Jesus. Olha só, vamos lá em nome de Cristo, a glória do Senhor. Vamos agora para o livro de Juízes. Abra aí em Juízes, capítulo 3, versículo 10, em o nome do nosso Senhor Jesus. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Juízes 3, 10, glória a Deus. Em nome de Jesus. Desculpa aí. Juízes 3:10, ele diz o seguinte. Glória a Deus, deixa eu encontrar aqui. Glória a Jesus. 3:10. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Segura aí, em nome de Jesus. 3:10 diz assim: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã. Ou seja, Deus, ele veio sobre, o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida de Otiniel, ou seja, filho de Kenaz, e o Espírito Santo o capacitou para salvar, para livrar, ou seja, a nação de Israel. Ou seja, o Espírito de salvação, o Espírito Santo, o capacitou para que salvar o seu povo dos seus inimigos. Ou seja, o Espírito Santo traz ao homem, traz a uma nação, traz uma família a salvação. O Espírito Santo é que nos livra da morte do pecado. O Espírito Santo é que nos livra, que livra o homem do maior inimigo do homem, que é o pecado, que é a incredulidade, que é a avareza, que é a ganância. O Espírito Santo de Deus capacita o homem, e o homem, a partir do momento que recebe o Espírito Santo, ele alcança a salvação. Otiniel, em algumas traduções, ele foi capacitado pelo Espírito Santo
para salvar Israel, para trazer a salvação de Israel. Deus o chamou, Deus o capacitou, ou seja, para que ele executasse esse chamado, essa obra na vida dele, fosse executada pelo Espírito Santo, perdão, para trazer a nação de Israel a salvação. Um soldado diz para Paulo: que farei para ser salvo, para alcançar a salvação? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando uma pessoa se levanta, quando um homem está pronto, quando o homem recebe o chamado de Deus e recebe a capacidade do Espírito Santo, ele está pronto para executar a obra de Deus na sua vida, na sua casa, trazendo a salvação por meio do Espírito Santo, que capacita o homem para viver uma vida de maneira digna da vocação do chamado de Deus, para que através da vida dele, vidas sejam salvas, vidas adquiram a libertação, a salvação. Otiniel, ele foi aqui capacitado pelo Espírito Santo para que a nação de Israel fosse salva dos seus inimigos. O maior inimigo do homem hoje, o maior inimigo das nações, da geração, vamos lá, corrigindo, dessa geração, é o pecado, é a iniquidade, é a desobediência à palavra do Senhor, é a irreverência à palavra do Senhor. Quando nós alcançamos o Espírito Santo de Deus, nós alcançamos em nós um espírito obediente e manso, nós alcançamos em nós um espírito de temor à palavra de Deus e de reverência à palavra do Senhor, e que tem a atenção, e o alvo é cumprir o chamado de Deus, porque a igreja foi chamada para cumprir o chamado de Deus na terra, o chamado de anunciar a sua salvação, de anunciar as boas novas do evangelho de Cristo na terra, anunciar a mensagem da cruz, falar do amor de Jesus e sobre a sua salvação, que foi feita, ou seja, pela mensagem da cruz. E eu vou lhe dizer uma coisa: nós estamos vivendo um tempo que todos precisam ouvir a mensagem de Deus, a palavra do Senhor. Quem sabe Deus não está usando esse momento para que possamos alcançar o maior número de pessoas para ouvir a palavra do Senhor por meio dos cultos online. Ou seja, que todas as pessoas, mesmo aquelas que creem que não creem, sejam alcançadas pela mensagem de Deus. Eu creio e não tenho medo de falar que Jesus está às portas e não vai demorar a voltar. Agora, eu creio, agora eu não sei você. Agora, se você crê, então se prepara, porque Jesus não vai demorar. Duas coisas nós aprendemos no que estamos passando. Uma é que Deus é poderoso e não há ninguém acima de Deus. Não há ninguém, por mais que coloca a sua confiança no seu trabalho, na sua intelectualidade, na sua inteligência ou no seu poder financeiro. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento em que não tem nenhum e nem outro. Todos estão entendendo que Deus é Senhor e Deus Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Glória a Deus. A outra que dentro desse momento que nós estamos passando, nós estamos entendendo que Deus está nos ensinando muita coisa por meio disso. E nós estamos tendo momentos importantes para aprender com o Senhor, coisas que era preciso parar para poder ouvir Deus falar, para poder entender que estava faltando em nosso meio. E a glória é de Deus. Aleluia. Em outro momento, nós vamos esclarecer melhor, mas olha só, mantém firme aí, porque Deus continua falando. Ou seja, olha só o que diz aí no livro de Tito, no capítulo 3, versículo 5, ainda sobre a salvação. 3, 5, ele diz assim, glória a Deus. Tito 3, 5 diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, nos salvou segundo a sua misericórdia. Nos salvou segundo a sua graça. Nos salvou segundo a lavagem do Espírito Santo. Alcançamos a salvação em Deus, quando nós entendemos isso, ou seja, que não pelas obras de justiça que fazemos, mas sim pela tua misericórdia, pela misericórdia de Deus, ou seja, segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem, ou seja,
da regeneração. Ou seja, nós entendemos que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós recebemos a sua graça sobre nossas vidas, a graça, a misericórdia de Deus, e nós alcançamos a salvação por meio dessa graça, dessa misericórdia. Não é porque somos bonzinhos, não. Não é porque fazemos obra boa, não. Isso, obra, fazer o bem é obrigação também, é responsabilidade de cada um, principalmente aqueles que conhecem a palavra do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo que eu não alcanço a salvação por isso. Não adianta eu ser bonzinho e não obedecer a palavra do Senhor. Não adianta eu dar um prato de comida e não fazer a vontade de Deus. Eu tenho que estar alinhado a todas essas coisas. E principalmente a obediência de Deus, ao amor à palavra de Deus, a entender que eu sou regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo, pela lavagem do poder do Espírito Santo em minha vida, pelo sangue do Cordeiro derramado, pelo poder de Deus derramado sobre as nossas vidas, por meio da obra redentora do Cordeiro perfeito de Deus, Jesus Cristo. E eu recebo essa lavagem, eu recebo essa regeneração, eu me torno nova criatura, novo homem, ou seja, por o mover e agir do Espírito Santo para me levar à salvação para a glória de Deus. Então, aqui está falando pela lavagem e a regeneração do Espírito Santo, e renovação do Espírito Santo. Somos renovados pelo agir do Espírito Santo. Glória a Deus. Apresenta a tua fé sem as obras, e eu apresentarei a ti a minha fé com as obras. O crente tem que andar em fé e em obra para a glória de Deus, nunca perdendo a fé. A fé é a certeza das coisas que ainda eu não estou vendo, a esperança daquilo que ainda não recebi, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha só, 2 Crônica, vamos para a 2 Crônica, em nome de Jesus, glória ao nosso Deus. 2 Crônica, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 2 Crônica, 24, 20 e 21. 24, 20 e 21, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Olha só o que o Espírito Santo faz na nossa vida, como ele é poderoso e ele quer nos usar para a glória de Deus. Ele diz aqui, 2 Crônica, no capítulo 24, no versículo 20 e 21, glória a Deus. Eu queria esperar aí, glória a Deus, espero que você tenha encontrado aí na sua Bíblia, tenha dado tempo, eu vou ler em nome de Jesus, que diz o seguinte: e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgride os mandamentos do Senhor, portanto, não prosperará, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Ou seja, o Espírito de Deus, ele capacitou aqui o sacerdote, e no momento agora aqui, ele era o sumo sacerdote, o sacerdote, foi capacitado por Deus, pelo Espírito Santo, ou seja, para repreender o pecado de Joás e seus líderes. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele capacita ao homem para repreender o pecado de uma geração, o pecado de uma nação, o pecado de um homem. Ou seja, só o Espírito Santo tem esse poder de chegar e repreender, ou seja, por meio da direção de Deus, porque é o Espírito Santo que vem e repreende o homem, ou seja, é o Espírito Santo de Deus que tem poder para convencer o homem do pecado. Quando o Espírito Santo bate na nossa vida, bate na porta do nosso coração, ele convence o homem do seu pecado. E quando ele convence o homem do seu pecado, o homem agora aceitando esse chamado, ele agora caminha na vida para cumprir esse chamado, na obediência da palavra. Ele diz aqui: porque deixaste o Senhor também te deixará. Ou seja, quem deixou primeiro foi o rei. Quem deixou primeiro foi a nação de Israel, foi o povo. Quem deixou primeiro não foi Deus, foi o povo. Mas a Bíblia diz que assim, porque tu me deixou, eu também te deixarei. Ou seja, assim diz Deus, porque transgride os mandamentos do Senhor. Ele está trazendo uma mensagem de Deus, não é o sacerdote que está falando. Deus está falando por meio dele. Como? Pelo mover do Espírito, pela presença do Espírito Santo, pelo derramar do Espírito Santo sobre esse sacerdote. Por esse profeta, ele chega e profetiza, e esse sacerdote, ele chega
e ministra a palavra do Senhor sobre o rei, sobre o povo, seus ministros. E ele diz assim, diz Deus, por que transgride os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperará, porque deixaste o Senhor, também vos deixará. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo tem poder para convencer o homem do seu pecado. Olha só o que diz aí Mateus, abra aí, João, capítulo 16, versículo 8, livro de João, capítulo 16, versículo 8, para a glória de Jesus. João 6, 8, que diz o seguinte, glória a Deus. Capítulo 16, versículo 8, em o nome de Jesus Cristo, ele diz assim. Espero que todos tenham encontrado. João 16, no versículo 8, para a glória de Jesus. Olha só o que diz aqui desse versículo. E quando ele vier, convencerá o mundo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa forte. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, do pecado supremo, que é o pecado que é a rejeição a Cristo. Convencerá o homem desse pecado. Quando o homem é convencido desse pecado, ele aceita Jesus Cristo como seu único suficiente salvador da sua vida. É o único que pode salvar a sua vida. É o único que pode dar a vida eterna a você, a sua família, aos seus filhos, à geração, a essa nação. É Jesus Cristo. É por meio dele, é o caminho que nos leva a essa salvação. Aí aqui, João está dizendo, né, que Jesus está falando que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, que é a rejeição a Cristo, esse pecado, será convencido, o homem agora aceitará Jesus Cristo e andará com ele da justiça, ou seja, que Jesus é a justiça de Deus, é a justiça, é a justiça, e isso confirmado na morte e ressurreição de Jesus Cristo, é a justiça de Deus manifestada na terra, e do juízo, porque Satanás foi julgado no Calvário, e todos aqueles que o seguem, ou seja, foi manifestado a glória e o poder de Deus, ou seja, o Espírito Santo é quem convence o homem. Jesus Cristo, ficai-vos em Jerusalém, fiquem lá em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, ou seja, os discípulos, o povo ficaram esperando receber do alto o poder de Deus, que é o Espírito Santo. E quando eles recebem o Espírito Santo em Atos, quando ele recebe ali o Espírito Santo, eles são agora capacitados para cumprir o chamado de Jesus para a vida deles. E quando eles recebem o Espírito Santo, logo em seguida, Pedro e os apóstolos, eles começam a ministrar a palavra de Deus. Ele diz que o Espírito Santo é quem falará por vós. Ele, e Lucas fala, que ele fala por nós, não vos preocupei com o que haver de falar, porque o Espírito Santo falará por vós em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Falará por vós em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o que é que acontece? A Bíblia nos ensina que era preciso Jesus ele ir para que o Espírito Santo descesse. E descer sobre o homem, capacitando ele para a obra do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Abra aí em Salmos 51. Salmos 51, Salmo 51, versículo 10 ao 12, para a glória de Jesus. Versículo 10 ao 12, para a glória de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Salmo, capítulo 51, o versículo 10, 11 e 12, nós vamos ler em nome de Jesus, que diz o seguinte. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar a mim a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Perdão, vou ler novamente que eu esqueci do 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar a minha alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Glória ao nome de Deus, glória ao nome do Senhor. Ou seja, todo homem precisa que o Espírito Santo o renove, que o Espírito Santo dê um novo coração, que o Espírito Santo renove em si o espírito, o coração. Ou seja, como o salmista Davi diz aqui, não me lanças fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito, o Espírito Santo de mim. Torna a dar-me a alegria da salvação. Quando o Espírito Santo ele sai do homem, quando o Espírito Santo ele deixa o homem, sai a esperança da salvação. Ou seja, quando nós levamos uma vida em iniquidade, em pecado, ou seja, quando nós estamos vivendo uma vida distante de Deus ou abandonamos a Deus, como diz lá em Zacarias, lá em 2 Crônica 24, no versículo que nós lemos lá, 2 Crônica 24, do 20 ao 21, que ele diz que porque deixaste o Senhor também te deixará. Ou seja, quando nós deixamos de cumprir o chamado de Deus na nossa vida, quando nós deixamos de cumprir esse chamado, essa vocação que nos leva à salvação, esse chamado que nos leva à salvação, nós permitimos que o Espírito Santo, que a glória de Deus, saia da nossa vida. E aqui Davi, ele praticou a iniquidade, o pecado. E aí ele entende que ele precisa de um coração reto, ele entende que ele precisa do Espírito Santo, ele entende que ele precisa dessa alegria na vida dele, porque o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não tem a alegria da salvação, ele não se alegra com a salvação do Senhor Jesus, ele não se alegra com a mensagem da cruz, ele não se alegra com uma vida de arrependimento, ele não se alegra numa caminhada com Cristo, na verdade. Então a Bíblia diz aqui que é preciso estar cheio do Espírito Santo. O salmista diz, volta em mim a presença, não tires de mim o Espírito Santo, ou seja, não tires de mim a tua presença, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito, ou seja, eu não posso ficar ou viver sem o Espírito Santo. A alegria na minha vida, ela é porque tenho o Espírito Santo. Não é porque eu tenho riqueza, não. Não é porque eu tenho dinheiro, não. Não é porque eu tenho isso ou tenho aquilo. Não, é por causa do Espírito Santo. Significa que mesmo que eu tenha necessidade, mas que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a provisão ainda de Deus na minha vida. Não faltará nada. Creia nisso, porque o Espírito Santo é o que você precisa. O Pai, Filho e Espírito Santo, a palavra, ser um adorador em espírito e em verdade, é o que nós precisamos a cada dia. E não importa mais nada. Eu aprendo dentro desse versículo que eu não posso perder a presença de Deus. Eu tenho que clamar a Deus para que a presença dele sempre mantenha na minha vida, na minha casa, na minha família, em toda a igreja, em todos os parentes. Seja manifestado o poder do Espírito Santo. Outra, eu entendo aqui que não há alegria, não tem alegria se não houver o Espírito Santo, a alegria da salvação. Glória a Deus. Eu sei que a vida de todos nós nessa terra passamos por um momento difícil de aflição e que muitas das vezes traz até a tristeza, mas a tristeza ela não pode permanecer, porque você tem o Espírito Santo, ela logo se retira, em nome de Jesus. Dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar à palavra de Deus se manifestar e verás a glória de Deus se manifestando na tua vida. Glória a Jesus Cristo. Olha lá, em João 3:3, olha o que diz lá em João 3:3. Todo mundo conhece, quem não lembra, quando lê, vai lembrar. Para a glória de Deus. Nascimento. Novo nascimento. Diz aqui, João 3:3, ele diz o seguinte, Jesus conversando ali, dando instrução ao Nicodemo, instruindo Nicodemo, ele diz no 3, ele diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Olha que coisa maravilhosa. É preciso nascer de novo. Esse nascer de novo quer dizer que já tivemos o nascimento natural. Ou seja, é preciso nascer de novo. Já tivemos o nascimento natural.
Agora é preciso nascer de quê? De novo de quê? Nascer do Espírito Santo. Nascer do Espírito, passar pelo processo da regeneração, ter o nascimento espiritual. E esse nascimento é por meio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da capacidade que o Espírito Santo nos dá em Cristo Jesus. Ou seja, é preciso nascer na água do Espírito, é preciso ter uma nova vida, é preciso ser nova criatura. Ou seja, quem vem pela fé nasce de novo. Quem vem pela fé em Jesus Cristo nasce de novo. Olha só, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, quer dizer que se o novo nascimento sem um novo nascimento, a pessoa não consegue ver ou fazer parte do reino de Deus. É preciso passar pelo novo nascimento. Jesus disse: sem o novo nascimento, não verás ou não entrarás no reino de Deus. Então entenda bem, é preciso nascer do Espírito. O Espírito Santo nos faz nova criatura. A capacidade, o manifestar, o derramar do Espírito Santo sobre o homem faz ele nova criatura. Ser nova criatura é ser novo homem. Ou seja, o velho homem já não é utilizado. O que é utilizado agora é o novo homem. Entenda isso. O novo homem na minha e na sua vida é que deve ser utilizado. E quando fala novo homem, isso está envolvendo mulheres, homens que aceitaram Jesus Cristo. Novas pessoas, nova criatura, agora chamada e chamados filhos e filhas de Deus. Ou seja, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. É preciso passar pelo novo nascimento. Só entrará no reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino espiritual. E para entrar no reino de Deus é preciso ter a vida, nascer do Espírito, ter uma vida espiritual condizente com a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos fala e nos diz para a glória de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha só, terminando, nós vamos estar lendo aqui Mateus, ele diz o seguinte, Mateus 22, 14, ele diz assim: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Olha só, nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas todos que fazem a vontade de Deus. Todos que fazem a vontade de Deus são todos aqueles que cumprem o chamado de Deus. Para cumprir o chamado de Deus, é preciso receber, é preciso permanecer na presença do Senhor. É preciso receber o Espírito Santo em nossas vidas para a glória de Deus. Olha só, o homem já morreu, o novo vive. Deixa eu te dizer uma coisa. O livro de Crônica, no capítulo 12 e 18, fala que o Espírito Santo deu poder para realizar a obra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deu poder para realizar a obra de Deus, trazer apoio àquilo que era a vontade de Deus, trazer apoio ao povo de Deus, trazer apoio àquilo que é reto aos olhos do Senhor, trazer apoio. E nós apoiamos alguém espiritual com uma vida espiritual em obediência à palavra, em concordância com a palavra do Senhor. Busque a presença do Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo. A obra de Deus vai se cumprir na tua vida. Permita Deus fazer a sua obra, permita Deus concluir a sua obra, porque Deus que começou a boa obra é Deus para terminar na sua vida, em o nome de Jesus Cristo. No livro de 2 Crônica, no capítulo 24, versículo 22 e 22, o Espírito Santo revela o pecado, repreende o pecador, ou seja, convence o pecador do seu pecado para a salvação. Deixa eu te dizer uma coisa, capacite-se do Espírito Santo, capacite-se para que Deus, através da sua vida, te use para que leve a mensagem do arrependimento, a mensagem da salvação, para que as pessoas elas aceitem Jesus Cristo, a sua vida seja convencida de que sem Cristo não teremos a salvação, sem Cristo os nossos pecados não são apagados, mas com Jesus Cristo os nossos pecados são apagados. O chamado de Jesus para a igreja é para atacar as portas do inferno. O chamado de Jesus para a igreja é para ir de pregar o evangelho. O chamado do Senhor Jesus para a igreja é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O chamado do Senhor Jesus para a igreja é para anunciar o poder de Deus e a glória do Senhor. A vocação do nosso Deus, que é o chamado do Senhor para todos, para a salvação. Então, deixa o Espírito Santo te guiar nessa direção, nessa linha de propósito de Deus na nossa vida, porque quando você permitir
e buscar de Deus, porque a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Deixa eu te dizer uma coisa, lá embaixo a Bíblia diz, vocês sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Glória a Deus, clama pela plenitude do Espírito Santo, porque a plenitude do Espírito Santo na nossa vida vai fazer você ser capacitado a executar, a cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Eu e você temos um chamado, não fuja dele, do seu chamado, porque quando Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, ele fugiu do seu chamado. E deixa eu te dizer uma coisa, há consequências para aquele que foge do seu chamado. E a consequência nem sempre é boa, ou seja, não é boa. Então, nós precisamos entender que Deus nos chamou e nós temos que obedecer esse chamado. Para cumprir o chamado de Deus, é preciso ser capacitado com o Espírito Santo. No Salmo que nós lemos, a Bíblia diz que Deus, ele retirando do homem o Espírito Santo saindo do homem, ou seja, ele perde toda a esperança da salvação, ele perde toda a alegria da salvação. Então, deixa eu te dizer uma coisa, permaneça na presença de Deus, permaneça sendo o tabernáculo de Deus, permaneça sendo o lugar santo do Senhor, aonde o Espírito Santo habita, aonde a glória do Senhor ela permanece. Não deixe a glória de Deus sair do seu coração, da sua vida, como fez lá em Ezequiel, a nação de Israel, lá em Ezequiel, aonde a glória de Deus ela deixa o templo, e quando a glória de Deus ela deixa o templo, ela sai o brilho, e quando o brilho sai a luz. Então nós somos chamados para ser luz e sal. Não deixa a luz sair da sua vida, não deixa, porque quando a luz sai a conservação de uma vida na presença de Deus, da conservação da palavra, porque o sal é para conservar, é para permanecer ali um sabor, para permanecer ali fora da podridão. Então, permaneça sendo sal e sendo luz, porque a glória permanecerá em ti. Quando a glória de Deus sai, que o Espírito Santo sai, ou seja, perde o brilho, perde o sabor, perde a preservação. Seremos tocados pelo pecado e virá a podridão. Permaneça em Deus, porque Jesus está voltando. Permaneça em Deus, há tempo de cumprir o chamado de Deus. É tempo da igreja entender que foi chamada para cumprir o chamado de Deus. Deus não chamou eu e você para dar riqueza, não. Deus não chamou eu e você para dar milhões, não. Deus chamou eu e você para salvação. E Deus chamou e diz, busca o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Creia em Deus, glorifica a Deus com o que você tem, exalta o nome do Senhor, porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós não fomos chamados para viver as mesmas atitudes apto, ímpio, que não crê no Senhor. Nós somos chamados para fazer a diferença. Se você que está aí do outro lado ainda não aceitou o Senhor Jesus, é noite de você aceitar o Senhor Jesus e receber o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E assim você será capacitado a executar a obra de Deus, a edificar a obra de Deus, como diz em Êxodo, a fazer do templo de Deus algo lindo, da presença manifestada do Senhor. O tabernáculo foi construído para que a glória se manifestasse do Senhor. Você foi criado para que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Assim, eu termino essa mensagem dizendo que para cumprir o chamado de Deus, mais uma vez falando, para cumprir o chamado de Deus, é preciso ser capacitado pelo Espírito Santo. E para ser capacitado pelo Espírito Santo, é preciso estar atento ao chamado de Deus. Deus te chamou para te capacitar e para te pôr na direção certa que ele tem. Prossegue para o alvo, se apressa para o alvo, na vocação da salvação do nosso Senhor Jesus. Em nome do nosso Senhor, nós vamos orar agora para a glória de Deus, em nome de Jesus. Gostaria que você aí, em nome de Jesus, você que está aí, aonde você estiver, se você tem um parente aí enfermo, tem alguém doente, ou tem alguém que está passando por situação espiritual ou emocional, não sei como está, ora aí junto comigo, vamos profetizar sobre o seu parente. Se você tem amigos aí que está passando por situação difícil, vamos orar pela vida dele e também agir de uma forma que possamos abençoar e ajudar, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te capacitar. Creia, é preciso acreditar que o Espírito Santo está na tua vida. É preciso acreditar que o Espírito Santo, ele vai te usar.
É preciso estar atento à palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que está aqui, que nos chama, porque Deus deixou a sua palavra para que eu possa entender o chamado de Deus para a minha vida. Deus, o Senhor Jesus envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo me direcione em toda a verdade, em toda a palavra, que o Espírito Santo me revestirá do poder de Deus. Então, o poder de Deus, nós recebemos a unção de Deus pela presença do Espírito Santo manifestada nas nossas vidas. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, dando graças ao Senhor por esta palavra, dando graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado em nome de Jesus, que você possa ir, em nome de Jesus, começar a interceder pela sua família, pelos seus parentes, em nome de Cristo, pela sua casa, para que haja um mover do Espírito Santo, um derramado do Espírito Santo sobre a tua casa. O Espírito Santo traz alegria, igreja. O Espírito Santo manifesta a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus nos reveste do poder. Oh, glória! O Espírito Santo nos reveste. Ele nos capacita para a obra de Deus. Ele nos capacita para cumprir a obra do Senhor. Ô, igreja, glorifica aí o nome de Jesus onde tu está, igreja. Ô, templo de Deus, santuário do Espírito Santo. Aonde tu está, glorifica. Você que não crê, creia, glorifica, porque Deus te ama. Ele quer se manifestar através da tua vida, nessa geração que precisa tanto. Deixa eu te dizer uma coisa. O que essa geração está mais precisando não é de alimento físico, mas o espiritual. Não é por isso que nós estamos nessa situação. Deus é que sabe. Então vamos orar para Deus mostrar, vamos orar para Deus direcionar, vamos orar para Deus dar direção para você que não está entendendo ainda o que está acontecendo. Oh, Jesus Cristo, toca aí, meu Deus, nessa irmã, nesse irmão. Toca na minha casa, na minha família, meu Deus. Toca, meu Deus, na vida dos meus irmãos em Cristo. Meu Deus, toca nos meus filhos, meu Deus, Pai, em nome de Jesus. Toca, meu Deus, Pai. Vai tocando, trazendo, meu Deus, a plenitude. Nós ansiamos pela plenitude. Nós queremos, oh, meu Deus, ser revestido a cada dia do Espírito Santo, meu Pai. Nós queremos ter, meu Deus, Pai, essa vestes espirituais em nossas vidas. Oh, Jesus, toca nessa geração. Oh, Jesus, Espírito Santo, convence essa geração do seu pecado, da sua iniquidade, porque mesmo no momento difícil há pessoas que estão ainda se distanciando do Senhor. Meu Deus, estão, meu Deus, caminhando para mais longe. E outras estão, meu Deus, correndo para os teus pés. Reveste, meu Deus, Pai, do teu Espírito. Derrama do Espírito Santo. Capacita como o Senhor capacitou tantos homens no Velho Testamento, como o Senhor capacita a tua igreja no Novo Testamento. Meu Deus, com poder manifestado, com glórias, com sinais. A tua palavra até diz, Senhor, o Senhor diz, os sinais acompanharão aqueles que crerem, e eu creio no sinal. Por isso eu oro nessa hora pela cura desse irmão, dessa irmã, pelo parente dessa irmã, deste irmão. Eu oro pela libertação, se há parente na tua família, na nossa. Meu Deus, que há, meu Deus, no vício, sejam libertos, na incredulidade, sejam libertos. Meu Deus, seja em que área for, eu oro pelo poder do Espírito Santo manifestado. Oh Deus, se há alguém neste momento, meu Deus, que está triste, meu Deus, Pai, que não tem a alegria da salvação, leva até ele, meu Deus, o impacto do Espírito Santo, da palavra de Deus, para que ele se alegre, meu Deus, com esse refrigério, com esse bálsamo, com essa alegria do Espírito Santo. Senhor, nos usa a tua igreja. Usa a tua igreja, Jesus, usa nossas vidas, Deus. Não nos deixe aqui sem fazer nada, sem ação, Senhor. Desperta na tua igreja para que tenha uma ação do Espírito Santo, uma ação para que haja uma reação do Senhor, meu Deus. Eu oro e eu creio nessa oração. Eu creio que possa haver um avivamento, meu Deus, nesse momento, nessa geração. Eu creio no poder do avivamento de Deus, no poder do Espírito Santo. Senhor, nos dá ousadia, Pai. Nos dá trepidez, Senhor. Deus, nos dá da plenitude do Espírito Santo, nós precisamos.
Nos dá visão espiritual, meu Deus. Nós queremos enxergar, meu Deus, além da nossa visão normal. Dá-nos visão espiritual, Senhor. Eu oro pela tua igreja, Pai. Eu oro pelos obreiros do Ministério Labareda. Eu oro pelos membros, pelos visitantes que já entraram por aquelas portas, pelas pessoas que estão chegando. Eu oro por essas pessoas que estão em oração conosco agora, as pessoas que vão orar conosco depois. Meu Deus, eu oro para que haja, meu Deus, um derramado do teu Espírito, Deus. Nós estamos precisando desse derramar. Nós estamos precisando, há uma necessidade, como a terra seca tem necessidade da água. Essa geração necessita do derramar do Espírito Santo, para capacitá-los, para convencê-los, para dar palavras de apoio, para apoiá-los. É o Espírito Santo que capacita. Apoiar nesse chamado, apoiar nessa caminhada. Deus nos ajuda a ser homens que apoiam a verdade, a mulheres que apoiam a igreja do Senhor na verdade, Senhor. Ajuda, Senhor. Convence os falsos, oh, meu Deus, do seu pecado e da sua, meu Deus, iniquidade, a voltarem aos teus caminhos e glorificassem como Zacarias. Ele foi até o rei e ele manifestou ali a tua palavra, mas eles foram contra o Zacarias e o mataram, Senhor. Não, Senhor, eu te peço, toca nesses corações para que se arrependam da sua falsidade, arranquem suas vestes de lobo e veste, meu Deus, uma veste espiritual, um temor à palavra, o temor à tua palavra, Senhor. O que nós estamos precisando, o que a igreja, o que o mundo precisa hoje, não é de dinheiro, mas é do Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, eu sei que tem pessoas que nessa hora estão passando fome, mas o que ela mais necessita é do Espírito Santo. Toca no coração dela para que, meu Deus, ela ore e tenha fé, que o Senhor levantará homens e mulheres para abençoar a vida dela. Levanta a minha vida e a vida de cada um que está aqui orando, para ser instrumento nas tuas mãos, Senhor, para abençoar quem precisa, não só na área física, mas na área espiritual. Não só na área financeira, alimentícia, mas na área espiritual. Queremos estar cheio do Espírito Santo. É momento da igreja estar unida. É momento dos homens darem as mãos. É momento do homem viver em unidade. Porque é isso que o Senhor vai vir buscar. Uma igreja unida, Senhor. Uma igreja que trabalha junto, Senhor. Uma igreja que faz como os valentes de Davi, Senhor. Que trabalhavam junto, cada um na sua área. Quem tinha lança e trabalhava com a lança, usava as suas lanças, Senhor. Quem usava seu arco, trabalhava no arco. Quem usava da funda, trabalhava na funda. Ia defender o reino de Davi. E eu te peço, Deus, levanta homens e mulheres com dons, meu Deus, para, meu Deus, fazer a tua obra e cumprir o teu chamado nessa terra. Assim eu oro te agradecendo e clamando, clamando e clamando e clamando pelo Espírito Santo. Clamando pela plenitude do Espírito Santo. Ah, meu Deus, vai de encontro, começa a tocar. Que venha um arrepio de Deus no coração, nas vidas que estão orando agora. Que venha um arrepio de Deus sobre os corações. Que receba o Espírito Santo, que receba o tocar de Deus aí. Em nome de Jesus, Espírito de Deus. Nós te amamos, Deus. Nós somos falhos, mas nós te amamos e queremos nos aperfeiçoar, Senhor. Queremos consertar os nossos caminhos, Senhor. Queremos que a tua palavra seja lâmpada e luz para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queremos viver uma vida, meu Deus, digna do chamado do Senhor. Queremos, meu Deus, que o Senhor nos ensine, Senhor. Meu Deus, nos ensina a orar, nos ensina a falar, nos ensina, meu Deus, a amar, nos ensina, meu Deus, Pai, a glorificar, a exaltar, a louvar, nos ensina em tudo. Aquilo que glorifica, que exalta o teu nome. Eu oro junto com a tua igreja. E, oh, glória a Deus, dois ligando na terra, será ligado nos céus. Eu oro por essa geração, Senhor. Eu oro pela Inglaterra, eu oro pelo Brasil, por todas as nações, Israel, por todas as nações que estão passando um momento difícil, Itália, Espanha, Estados Unidos, eu não sei, todas eu coloco diante do Senhor. Eu te peço uma coisa, Senhor, nesta oração, que a mentira venha cair por terra, que a verdade venha ser revelada,
E que o Senhor venha livrar, meu Deus, Pai, essa geração desse vírus e desse mal. E venha manifestar no tempo do Senhor. Venha manifestar a tua glória segundo a tua vontade sobre toda essa geração. Meu Deus, Pai, se for para permanecer, meu Deus, Pai, para que possamos ser moldados, para que possamos ser transformados, para que haja um avivamento, para que haja uma transformação de mente e de atitude, meu Deus, dessa geração. Seja feita a tua vontade. Nós não sabemos, o Senhor é que sabe todas as coisas. Eu só oro para que seja cumprido, meu Deus, Pai, o chamado do Senhor nas nossas vidas. Sabemos que a tua palavra irá se cumprir. Não adianta ninguém fugir. Não adianta, a tua palavra será cumprida na terra. Mas nós, como igreja, não devemos deixar de acreditar no poder do Espírito Santo, em que muda estações, em que muda, meu Deus, situação e transforma. E transforma a vida do homem. Meu Deus, transforma, meu Deus, a cada dia as nossas vidas. E transforma, meu Deus, a vida daqueles que precisam de uma transformação, meu Deus, de uma forma maravilhosa. Meu Deus, eu oro te agradecendo por esse momento. Essa palavra fique gravada no coração de cada um. E, meu Deus, e que eles continuem trabalhando dentro desta palavra, porque eu sei que o Senhor irá falar ainda muito com eles. Muito obrigado, e comigo. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesse dia. Obrigado pela tua manifestação em nossas vidas. Obrigado pela tua graça e a tua misericórdia. Desde já nós te louvamos e te agradecemos. E toda a igreja de Jesus, diga comigo, glória a Deus. Meu Deus, abençoa em nome de Jesus, cada um para a glória de Jesus. Aleluia, Jesus.